Lucas, capítulo de número 24. Nós estamos vendo várias pessoas nos visitando essa noite, né? Deus abençoe cada um de vocês, sua casa, sua família, né? Koinonia quer dizer comunhão. Você participar dessa comunhão é no grego, né? Quer dizer comer na mesa do Senhor, comer da bênção do Senhor, desse banquete que o Senhor traz para nós. Lucas capítulo 24, versículo de número 29. Somente a primeira parte B desse versículo. Somente duas palavrinhas nesse versículo. E essas duas palavras vai ser o tema da nossa mensagem nessa noite. Lucas 24, versículo 29, a parte B, primeira parte da parte B. Eu vou ler e depois os irmãos todos juntos vão repetir. Fica conosco. Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou ler e depois os irmãos fazem o quê? Repete, né? Amém? Aprenderam, criança? Fica conosco. Feche os teus olhos. Mentalize se Jesus estivesse na sua frente. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Então fala para Jesus: fica conosco, Senhor. Fala mais profundo, lá dentro do teu coração, da tua alma. Fica conosco, Senhor. Senhor, estamos aqui esta noite. O Senhor sabe o propósito de estarmos aqui. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Nós viemos aqui dizer o quanto nós te amamos, Senhor. Nós viemos dizer, Senhor, o quanto o Senhor é precioso para nós. Senhor, nós queremos dizer que vale a pena nós deixarmos a nossa casa, o conforto da nossa casa, para estarmos aqui, Senhor, nesse lugar humilde, simples, mas o lugar onde tem a presença maravilhosa do Senhor, para dizer que nós te amamos, que tu és o amado da nossa alma, e nós queremos nesta noite, Senhor, te glorificar e exaltar acima de todas as coisas. Senhor, nós já te louvamos, já oramos ao Senhor, agora queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja ministrando cada coração que está aqui, Senhor, porque o Senhor conhece cada vida, cada um que está aqui, as necessidades, as fragilidades, aonde eles precisam, Senhor, ser tratados pelo Senhor. Por isso, fale conosco, Senhor, ministra cada coração. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Fica conosco, Senhor. Parece ser uma declaração assim, tão simples. A gente convidar a Jesus Cristo a entrar em nossa casa, em nossa vida. E nós falarmos: fica conosco, Senhor. Mora conosco, habita em nós. Parece assim uma coisa tão simples quando um pastor prega, um pregador, e convida a pessoa que está ouvindo. Você quer convidar Jesus Cristo a entrar no seu coração? Você quer deixar Jesus entrar na sua vida?
Eu lembro, em agosto de 1988, a minha esposa já tinha feito esse convite a Jesus, e depois de quase um ano, eu fiz esse convite também. Eu ia muito na igreja com ela, praticamente todos os domingos à noite, eu ia lá na igreja com ela. Eu tinha um conhecimento da Bíblia muito grande, porque eu fui criado em um lar, em uma família evangélica. E fui acostumado com meus pais fazendo ali o culto doméstico, todos os dias pela manhã. Então eu tinha um conhecimento da palavra. Eu tinha também o temor do Senhor. E eu achava que isso era o suficiente para mim. Eu era um bom filho, eu me considerava um bom filho, me considerava um bom esposo, não devia nada a ninguém, não brigava, nunca fui preso. A única coisinha que eu achava que eu fazia de errado era tomar umas biritinhas, umas cachaçinhas, umas cerveja, mas não incomodava ninguém. Eu era aquele conhecido amigo do Evangelho, que gostava das canções, que cantava as canções, que gostava de ver os pregadores pregando, achava muito bonito. E eu sempre entrava naquela igreja e aquela coisa gostosa, como nós estamos vendo aqui hoje. Mas, quando eu saía dali, sempre um vazio. Mas um dia, o pastor José Batista, pessoa no qual eu tenho um carinho muito grande, essa semana até encontrei com ele, conversei um pouquinho com ele. Ele pregou uma mensagem, aquela mensagem, que eu não prestei atenção em nada, mas eu sei que num apelo, ele fez esse convite. Eu não lembro nada que ele pregou, nenhum momento, mas no apelo que ele falou assim: se esta noite você quer uma transformação na sua vida, deixa Jesus entrar no seu coração. E eu lembro direitinho, naquela noite eu convidei Jesus. Eu levantei as minhas mãos e eu fui à frente chorando. Eu mais um rapaz, e eu me joelhei ali naquele chão, e naquele chão eu chorei igual uma criança. Que coisa extraordinária estava acontecendo dentro de mim. Que coisa maravilhosa estava acontecendo dentro de mim. O que era aquilo? Eu não entendia. Só porque eu falei, eu quero, pastor. E eu levantei a mão, e aquilo é como se os céus descessem sobre a minha vida, ou dentro de mim, e começou uma coisa tremenda a acontecer, que minhas pernas tremiam. Há poucos tempos atrás também encontrei com o pastor ali, em um velório, e eu conversando com ele, ele falou bem assim: a tua conversão foi uma das conversões que mais marcaram a minha vida. Eu não esqueço aquele dia, você lá na frente. E realmente, de 1988, de agosto de 1988, a minha vida foi transformada. Quem pode dar glória a Deus? Porque eu simplesmente disse: Luciano, entra Jesus, fica comigo, vem morar comigo. Quem já teve essa experiência que está aqui dentro do santuário, dê uma glória a Deus.
Eu poderia chamar muitas pessoas aqui. E todos vocês estariam testificando desse testemunho com a experiência que vocês tiveram. Porque Jesus, Ele é assim, Ele é maravilhoso, Toninho. Porque Jesus, Ele, como essa canção que nós cantamos, não importa por onde eu fui, não importa onde eu andei, a graça dele é maior do que tudo isso. Eu li num livro essa semana, que diz que o mundo está assim numa maldade terrível, cada dia a maldade é maior, mas nunca vai superar a graça de Deus. E como que Deus, Jesus ama, quando uma pessoa toda machucada, toda ferida, para ouvir a palavra dele, que para dar uma atenção ao evangelho da transformação. Evangelho quer dizer pregação das boas novas. Os anjos anunciaram aos pastores nos campos: eis que vos trago as boas novas, eis que vos trago o evangelho. Nasceu em Belém Jesus o Redentor. Jesus veio para mudar, para transformar, para impactar o mundo. E se você perceber, a primeira mensagem, o primeiro milagre que Jesus fez, foi a transformação da água em vinho. Ele botou esse marco dizendo: eu vim transformar, eu vim mudar, eu vim trazer alegria, festa, porque o vinho, ele tem um símbolo de vida, o vinho, ele tem o símbolo de alegria, o vinho, ele tem o símbolo de felicidade. E quando nós lemos esse texto aqui, essas pessoas falando, aqui são duas pessoas, ele fala: fica conosco. São duas pessoas falando para Jesus. Essas duas pessoas aqui estão vivendo assim um momento assim muito triste. E eu gostaria de ler um pouquinho dessa passagem para você, sobre esses dois homens de Deus. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou quase 12 quilômetros, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversava, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, queridos, esse dia aqui está falando nesse mesmo dia. Sabe que dia era esse? Quem sabe levante a mão aqui. Que dia era esse? Quando a Bíblia fala nesse mesmo dia, repete comigo: o dia da ressurreição. Que dia era esse? Responde: que dia era esse? O dia da ressurreição. Nesse mesmo dia que aconteceu esse fato tão extraordinário, de Jesus ter ressuscitado, no início desse dia, esses homens estavam lá, reunidos com os demais discípulos. A Bíblia diz que de madrugada, bem de madrugada,
as mulheres foram até o túmulo de Jesus, levando os perfumes, levando as suas especiarias para ungir, para adorar a Jesus Cristo, mesmo no túmulo. E os demais discípulos estavam lá. E a Bíblia diz que aquelas mulheres chegaram no túmulo e não encontraram o corpo. O túmulo estava aberto, a pedra tinha sido movido, o túmulo estava vazio. E elas ficaram atônitas. E de repente aparece dois homens, dois anjos, com as suas roupas resplandecentes. E eles falaram: não temas, porque quem vocês estão procurando, já não está mais entre os mortos. Quem pode dar glória a Deus? Ele ressuscitou. Como ele falou que ele precisasse passar por tudo isso, para que no terceiro dia ele ressuscitasse. Vá e compartilha dessas boas novas. Ele ressuscitou. E elas foram até aquele lugar. E esses dois discípulos estavam naquele lugar. E esses dois discípulos ouviram o testemunho dessas mulheres. Ele ressuscitou. Mas eles não acreditaram. Continue dizendo assim, ó, que eles não acreditaram. Tais palavras lhe parecia como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que se havia acontecido. Olha só, querido, o que estava acontecendo na vida desses dois discípulos de Jesus, dois servos do Senhor, que caminharam com Jesus, que viram as maravilhas de Jesus, que ouviram a mensagem de tudo que tinha acontecido. Agora eles estão saindo daquele lugar, mesmo ouvindo os testemunhos daquelas mulheres, mesmo vendo que Pedro foi lá e voltou maravilhados, eles saíram dali e foram para distante daquele lugar, 12 quilômetros daquele lugar. Mas ali naquele lugar, aquele lugar que eles tinham que permanecer, porque havia uma promessa naquele lugar em Jerusalém, porque de Jerusalém desceria o Espírito Santo de Deus, porque foi aquele lugar que Jesus estaria ministrando para eles: ficai aqui em Jerusalém, porque aqui é o lugar da promessa. Mas aqueles irmãos em Cristo, amado, homens crentes, eles estavam com o coração amargurados, eles estavam com o coração fechados, eles estavam aborrecidos, e eles não conseguiam, a dureza daquela ação que estava acontecendo no coração deles, por ter visto o Cristo deles serem espancados, humilhado, cuspido e crucificado, aqueles no qual eles amavam, aqueles no qual eles achavam que ia arrebatar eles, que ia tirar eles daquela situação que eles estavam vivendo, ali debaixo do Império Romano, debaixo daquela perseguição. Eles falaram assim:
eles estavam decepcionados, porque os próprios que eles confiavam, os líderes religiosos, dos judeus, do povo deles, do povo de Jesus, tinham matado Jesus, e eles estavam decepcionados, amargurados, e os corações deles ficaram cauterizados, e coração cauterizados, machucados, ferido, cria incredulidade, e essa incredulidade, eu imagino que quando aquelas mulheres falaram, eles ficaram, elas estão loucas, Pedro está louco, eu não quero saber mais dessa cidade não, eu não quero saber mais deste lugar não, eu vou para longe daqui. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, aqueles homens se distanciam do lugar da promessa. Eu queria trazer essa parte para nós nessa noite. Talvez você que está aqui, talvez você que está assistindo essa mensagem aí no YouTube, ou no Face, ou no Instagram, talvez algo que feriu o seu coração, feriu a tua alma, está levando você para caminhos distantes do lugar da promessa de Deus. Talvez até o meio que você convive dentro da sua igreja, um meio religioso. Talvez o sistema religioso, talvez você teve uma decepção tão grande com um pastor, com um líder, de coisa que aconteceu com você, que você não quer mais saber. O que você quer saber é se distanciar o máximo possível deste lugar. Mas aqui a gente vê algo maravilhoso acontecendo. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressurreto, Jesus vai ao encontro deles, amém? Não importa para onde eles estão indo, ou não importa o que está acontecendo no coração deles, Jesus se importa com eles. Quem pode dar glória a Deus? Não importa como você está, não importa se o coração está amargurado, fechado, Jesus se importa contigo, e por isso Jesus trouxe você aqui esta noite, para que haja uma transformação na tua vida, para que haja uma mudança, porque Jesus te ama. E aconteceu quando eles conversavam e discutiam a respeito do que aconteceu, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só, amado, quem foi ferido lá na cruz, Kenny? Quem sofreu tudo lá, foram esses discípulos ou foram Jesus? Quem que sofreu todos os abusos? Jesus. Mas o próprio que tinha sofrido tudo agora vem ao encontro deles, Toninho, e chega e por cima deles. Mas a Bíblia diz no versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Querido, quando nós estamos com o nosso coração fechado, quando nós vivemos, os olhos deles estavam presos, o coração deles estavam presos na sexta-feira. Sexta-feira é o dia da paixão, domingo é o dia da ressurreição. Quem pode dar glória a Deus? Mas os olhos deles estavam na sexta-feira, os olhos, o coração deles estavam no passado, e eles não conseguiam viver o dia da ressurreição, o domingo de alegria, de regozijo, de festa, porque Jesus ressuscitou. E quantas pessoas que estão na igreja assim, queridos,
Aqueles homens eram crentes, servos do Senhor, discípulos de Jesus, mas não conseguia viver a alegria, não conseguia viver a alegria da ressurreição. Aí Ele ressuscitou, Ele está vivo. Quantas pessoas que estão aqui da igreja, que não conseguem mais celebrar a ressurreição do Senhor, porque estão fechados, porque estão machucados, porque estão feridos, porque estão com o coração na sexta-feira, preso no dia da paixão, preso no dia que aquela pessoa te machucou, daquele marido que te espancou, daquele marido que te abandonou, daquela esposa que traiu, daquele filho que te abandonou. Estão lá com o coração na sexta-feira, mas eu tenho uma notícia boa para dizer para você: hoje é domingo, sai da sexta-feira e venha para o domingo. Oh, aleluias. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Quantas pessoas não conseguem ver mais Jesus? Jesus se aproxima, Jesus caminha lado a lado, Jesus fala: ei, estou aqui, ei, olha eu, mas as pessoas estão cegas, por causa da sexta-feira. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que de que estás tratando à medida que caminhais? Olha só que coisa maravilhosa. Aquele que sofreu tudo não lembrava de nada. Quem pode dar glória a Deus? Porque sexta-feira ficou na sexta-feira. Jesus não vivia sexta-feira, Jesus estava vivo. Que isso? De que vocês estão falando? Quando nós somos sarados, nós somos curados, amado. Quando Jesus nos sara, o Espírito Santo já tinha curado Jesus, já tinha ressuscitado Jesus, e Jesus não lembrava mais da sexta-feira. Querido, Jesus quer que você esqueça a tua sexta-feira. Sim, lá na sexta-feira você sofreu, não vão apagar a história, mas você não pode ficar mais sofrendo por causa da sexta-feira, porque quando o Filho vos liberta verdadeiramente, sois livres. Aleluias. Oh, Deus é maravilhoso. E porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Sabe por que Jesus, André, perguntou quais? Você sabe? Quem sabe por que Jesus perguntou quais? Por que, Jean, Jesus perguntou quais? Por que, Juliana, Jesus perguntou quais? Porque Jesus quer ouvir da nossa boca uma confissão. Vira para o irmão Sola Salado e fala assim: só a cura se houver confissão. Não vem para aqui, você foi, você errou, você se distanciou dos caminhos do Senhor, e você quer voltar como se nada tivesse acontecido. Você precisa fazer o quê? Confissão. E eles começaram a confessar. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta,
poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia desde que estas coisas sucederam. É verdade, olha como que eles estavam lá, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não os viram. Então lhe disse Jesus. Então eles confessaram por que eles estavam assim. Querido, você quer uma transformação? Jesus quer mudar a sua vida, mas só vai mudar a sua vida quando você confessar com teus próprios lábios. A Bíblia diz que quando nós cremos no coração é para a justiça, mas quando nós confessamos é para a salvação. E agora eles confessam o porquê eles estavam assim, por que eles estavam feridos, o porquê eles estavam machucados. E agora Jesus começa a ministrar o coração deles, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que o seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus começou a ministrar a palavra para eles. Vira para mim, para o seu irmão, fala assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Jesus começa a ministrar a palavra. Jesus começa a ministrar e trazer à memória deles tudo que eles já sabiam, tudo que eles tinham estudado, tudo que eles já sabiam. Mas quando nossos corações estão fechados, nós esquecemos da palavra, nós nos distanciamos da palavra. Mas quando nós viemos na casa do Senhor, o Espírito Santo, Ele faz nos lembrar de tudo que o Senhor já nos ensinou, amém? E Ele começa a ministrar o coração deles, e começa a falar da palavra dele, e a palavra do Senhor começou a penetrar, porque a Bíblia diz que a palavra tem o poder de penetrar até divisão de almas, juntas, medula, e a palavra começou a penetrar dentro deles, e a palavra entrava no coração dele, ardia no coração deles. E a palavra diz que Jesus foi falando que contava tudo na Escritura. Versículo 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, se fez ele menção de passar adiante. O grande segredo está aqui, queridos. A gente reconhece, a gente confessa, mas a gente pede a Jesus para entrar e preencher o vazio que há na nossa alma, amém? E agora, quando eles chegam na aldeia, que eles vão para a casa deles, Jesus continua caminhando. E quando eles veem que Jesus vai embora,
Aí eles falam algo que transformou a vida dele. Senhor, não vá, fique conosco, entra na nossa casa. Quem pode dar glória a Deus? Aí vai haver a transformação. Querido, você pode vir aqui nesta igreja, você pode ir em qualquer igreja, você pode estar em casa ouvindo uma mensagem, o pregador pregando, o Cláudio Duarte, Silas Malafaia e outros pregadores. Você pode ouvir, e você pode até chorar, você pode até se emocionar, mas se você não convidar para entrar, ele passa direto, porque Jesus só entra se abrirmos a porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Ele só entra se você o quê? Abrir. Se você não abrir, ele não entra. Ele passa. Ele passa. Mas aqueles homens, impactados pela palavra, ainda não sabiam que era Jesus. Eles falam: Senhor, já é altas horas, Senhor, o caminho é muito perigoso, não vá, entre, fica conosco. E olha só o que acontece. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, o abençoou, e tendo dado graça, partiu e deu. Eles sentaram à mesa, porque a Bíblia diz que Jesus entra para ceiar conosco, amém? Para ceiar. E eles entregam o pão a Jesus, Jesus toma o pão, e eles de olhos fechados, Jesus fazendo oração a Deus, agradeceu a Deus, tomou o pão, partiu e deu. Então lhes abriram os olhos. Olhos o quê? Físico, espirituais. Então lhes abriram os olhos e reconheceram. Quem pode dar glória a Deus? Nós só reconhecemos que Jesus é Senhor quando a gente convida, quando Ele entra e Ele cria um relacionamento conosco. Ele ceia conosco. Eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei, eu cearei contigo. E Jesus naquele momento ceando com eles, e os olhos deles abriram e eles reconheceram, e imediatamente Jesus desapareceu daquele lugar. Jesus desapareceu daquele lugar, mas a presença gloriosa de Jesus continuou no coração deles, amém? Quem pode dar glória a Deus? Olha o que eles fazem. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11 e os com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, glória a Deus. Agora eles voltam para aquele lugar que eles não tinham ter saído, no lugar das promessas, lugar onde desceria o Espírito Santo.
e eles voltam não mais tristes, agora alegres, felizes, dizendo: Ele realmente ressuscitou, Ele está vivo, glória a Deus. Querido, talvez tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que Jesus já não está mais entrando, Jesus saiu, Jesus foi colocado para fora, Jesus foi expulso, e você agora não consegue sentir mais essa alegria, essa felicidade, porque a mágoa do nosso coração, os desejos por aquelas coisas que não agradam o Senhor, impede a manifestação da presença do Senhor. Nessa palavra de Apocalipse 3:20, que Jesus diz que estou à porta e bato, Jesus não está falando para o incrédulo, Jesus está falando para uma igreja que abandonou Jesus, uma igreja que se distanciou de Jesus. E talvez aqui esta noite tenha igreja que abandonou Jesus, e você precisa dizer para Jesus: estou aqui, Jesus, entra, fica comigo, vem Jesus, fica conosco. Como eu disse no início, uma palavra parece tão simples, mas que quando nós proferimos com os nossos lábios, declaramos publicamente, pois Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus e os anjos nos céus, mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também negarei diante de Deus, do Pai e dos anjos nos céus. Há uma mudança muito grande, há uma transformação. Fica conosco, Senhor. Eu queria que você se colocasse em pé aí no seu lugar. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Queria convidar o ministério de louvor aqui à frente. Feche os teus olhos. Como Jesus foi atrás daqueles discípulos, Jesus está atrás de você também, porque Ele te ama e quer entrar na sua casa, mas você precisa falar: fica conosco, Jesus. Jesus quer trazer o domingo da ressurreição para você. Tira teu coração da sexta-feira, tira os teus olhos da sexta-feira e vive o domingo da ressurreição. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Quanto tempo você não diz mais isso? Quanto tempo você não fala isso mais? O meu Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Por isso eu tenho alegria, por isso que há festa dentro de mim, porque eu tenho um Cristo vivo dentro de mim. Ele mora comigo, Ele está na minha casa. A minha casa é dele, a minha casa é dele, a minha casa é dele, a casa é a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e nós temos que dar liberdade a Jesus. Jesus quer passear em todos os cômodos da nossa casa, no quarto, na sala, na cozinha, em todos os lugares. Talvez você tenha um cômodozinho que você fala assim: não, Jesus, nesse cômodo aqui o Senhor não pode entrar não. Talvez é o cômodo do namoro. Não, Jesus, no namoro você não pode entrar não. Não sei, mas é aí que Jesus quer entrar. Porque Jesus quer transformar a sua vida. Não importa para onde você foi, Jesus quer mudar. Convide Jesus para entrar na sua casa. Fala para Ele. Fala para Ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa,
Chame o Senhor. Você entendeu essa mensagem? Você tem sentido a presença de Jesus na sua casa, na sua vida? Se você não tem sentido mais, hoje é o dia. Fala: Jesus, esta casa é tua, eu te pertenço. Jesus, vem, toma este lugar, toma esta casa. Apareça, Jesus, que eu diminua e o que o Senhor apareça, que o teu nome cresça na minha vida. Se você nunca confessou Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, falando: Jesus, eu quero, Jesus, entra, vem morar comigo, Jesus, vem habitar no meu coração, vem habitar na minha casa. Se você entendeu essa mensagem falou no seu coração, sai do seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a tua vida. Se você já não sente mais a presença de Jesus, hoje é o dia de você te falar. Talvez uma mágoa, talvez uma sexta-feira que você está vivendo, não viva mais. Hoje é domingo. Viva a ressurreição, viva a ressurreição. Sai do seu lugar agora, você que entendeu essa mensagem, você que quer sentir a presença de Deus. Talvez você é membro dessa igreja, mas você não tem vindo nem na casa do Senhor porque você não sente mais nada. Você vê as pessoas adorando o Senhor, glorificando o Senhor, mas parece que você não entende. É como se os seus ouvidos estivessem surdos, os seus olhos estivessem, porque talvez tem coisas que estão fechando. Talvez você está tão apegado ao materialismo, ao seu trabalho, ao seu dia a dia, que isso está se tornando um fardo na tua vida, que você não tem mais tempo para Jesus, você não tem mais tempo para ler a palavra, porque é a palavra que nos desperta. Você não tem mais tempo para orar, e muito menos não tem o prazer de estar na casa do Senhor. Talvez Jesus está precisando ouvir de você: Jesus, como aqueles discípulos, fique conosco. Entra, Jesus. Talvez você se afastou. Você que está ouvindo essa mensagem, talvez você se afastou. Você que está longe do Senhor, fala para Ele: vem, Senhor, fique conosco. Entra, Jesus, porque essa casa é tua. Essa casa é tua. Apareça, Jesus. Senhor, eu coloco todos os que estão ouvindo esta mensagem, todos que estão assistindo, todos que estão aqui esta noite, que não tiveram a coragem, como aqueles discípulos tiveram, de confessar, mas que Teu Espírito Santo possa estar convencendo a cada um esta noite, para que eles possam estar expressando diante de Ti o que tem impedido deles estarem firmes na Tua presença, deles estarem no lugar da promessa. Senhor, tem vidas que precisam ser resgatadas pelo Teu amor. Que o Senhor entre agora nessas casas, nessas vidas, vidas que estão nos hospitais, vidas que estão nos presídios, vidas que estão machucadas, esposas que foram feridas pelos seus esposos,
esposo que foi ferido pela sua esposa por causa de um casamento rompido, por causa de uma traição, pessoas que foram espancadas, pessoas que foram abusadas, que estão com seus olhos na sexta-feira e não estão conseguindo viver um domingo da ressurreição. Eles estão precisando que o Senhor entre, que o Senhor apareça na vida deles, que o Senhor transforme, que o Senhor mude, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, faça essa obra milagrosa, traga a graça de Jesus no coração de cada um, para que eles possam ter vida e vida com abundância, para que eles possam cantar como nós estamos cantando. Apareça, apareça, que tu cresça, Jesus, que o teu nome cresça em enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar, vem, Senhor, aleluia. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Essa casa, essa casa é sua, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Que o Senhor sempre apareça. Glória a Deus. Amém. Poder sentar.